falar sobre cinemática do trauma. Eu vou compartilhar com vocês. Ok. O Google avisou que está gravando. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vamos lá. Vamos falar de cinemática do trauma. Quem lida com a PH precisa pensar um pouquinho na cinemática do trauma, sempre. Não tem jeito. É parte da nossa avaliação de paciente, da nossa avaliação de cena, né? Parte da maneira como nós entendemos uma lesão, tá? Um trauma. Uma dessas partes é justamente entender a cinemática do trauma. Tá? A cinemática já teve muito destaque anteriormente. A gente trabalhava basicamente com cinemática do trauma para definir quando eu iria, por exemplo, imobilizar ou não um paciente, certo? Hoje em dia, a cinemática não é o conhecimento solitário ou sozinho para nós fazermos tomar a decisão, para fazer um processo de tomada de decisão sobre a imobilização ou não do paciente. Então, hoje a gente usa mais do que a cinemática, a gente usa também a avaliação clínica do paciente, o quadro clínico do paciente, para definir se eu vou realizar a imobilização, se eu não vou realizar a imobilização do doente. Tá certo? Mas, enfim, pensar em cinemática do trauma é pensar na história do acidente, certo? Nas forças envolvidas, nos mecanismos envolvidos. A minha tela não está aparecendo para vocês tela cheia, não? Não. Então, não está, não. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Beleza. Na hora que eu mudei aqui, não foi. Uma janela. Tá, meu filho, obrigado. Uma janela. Isso. Aqui agora vai. Pronto. Cadê? Pronto, tela cheia agora. Tá certo? Ora, criaturinha, me ajude. Bom, nós já falamos sobre avaliação de cenário, mas não custa lembrar, né, que a avaliação da cena é esse estudo rápido que a gente faz sobre as condições do local onde nós vamos fazer o atendimento das nossas vítimas, certo? Quem atua no ambiente intra-hospitalar não atenta tanto para a avaliação de cena como a equipe do pré-hospitalar, certo? A equipe do pré-hospitalar depende disso porque a cena, né? A cena é a sala de atendimento da equipe de atendimento pré-hospitalar. Então, o cenário é a sala de atendimento da equipe de APH. Para quem está no intra-hospitalar, saber dos detalhes do cenário podem ajudar a definir uma ou outra coisa sobre evolução clínica do paciente, mas não é dos fatores mais importantes, a não ser que o ambiente em si, né, ele contribua diretamente para a questão do agravamento clínico do nosso paciente. Mas a avaliação de cena é mais importante para a equipe do APH do que para a equipe do intra-hospitalar, certo? Então, toda essa questão de riscos, proteção individual, e aí entra, né, a questão da pandemia e a Covid-19, certo? A Covid-19, que um torto. Tá? Tudo isso nos leva a uma preocupação em relação à nossa segurança, segurança da equipe e segurança do paciente. Tá certo? Então, segurança do paciente é um conceito hoje já bem mais amplo, que nasce no ambiente intra-hospitalar, mas que hoje é agregado, bastante agregado ao ambiente pré-hospitalar.
Nós precisamos pensar em segurança do paciente nos diversos ambientes de cuidado, tá? Pré-hospitalar, atenção primária, atenção especializada, média e alta complexidade, e não apenas no âmbito do hospital. Tá? É importante a gente evitar o contato direto com essas substâncias que possam transmitir doenças, e a Covid mostrou para a gente bastante que esse cuidado ele tem que ser redobrado, certo? Tem que ser redobrado para não comprometer a equipe ou não transformar a equipe num número maior de vítimas em pacientes graves que acabem ocupando mais leitos de terapia intensiva, que acabem no processo de internamento cruel, tá? Como tem sido de muitas pessoas que têm agravado o seu quadro clínico por conta da Covid-19. Tá certo? Então, assim, a avaliação de cenário, né, ela é composta de 3 passos, precisa de 3 momentos para avaliação de cenário, 3 perguntas. Quais são essas perguntas? A primeira é, qual a situação, tá? Qual o estado atual, como é o cenário na hora que eu chego no local de atendimento. Então, você sai na ambulância para fazer o atendimento, o que é que você encontra no local? É uma via pública? É uma casa de alguém? É uma construção? Um canteiro de obras? Né? É um barranco? É uma vala de esgoto? Qual o local? Qual o cenário? Quais os elementos que compõem esse cenário? Tem carro batido? Tem moto batida? Tem combustível derramando? Como é esse cenário? Né? A segunda pergunta é a aplicação da chamada Lei de Murphy. A Lei de Murphy diz que nada é tão ruim que não possa piorar, ou se existe alguma chance de alguma coisa dar errado, vai dar errado. Tá certo? Por que a gente precisa pensar assim em relação ao atendimento hospitalar e emergência? Porque nesse momento eu vou analisar o cenário pensando o que pode acontecer de pior nesse cenário. Se é uma via pública, eu posso ser atropelado. Se é uma situação de uma rodovia, um novo acidente pode acontecer, outro atropelamento, por aí vai. Então, esses fatores são importantes de serem analisados no momento em que você vai fazer o atendimento, para pensar no que pode acontecer de pior e fazer a terceira pergunta. Quais as medidas... Estou passando o slide. Pessoal, está passando o slide aí para vocês? Aqui está passando tranquilo, está no terceiro. O que fazer para controlar? Isso, terceira pergunta. Ô, Tainara, tem que ver se não é sua internet, é a internet do seu vizinho que você está faturando aí. Tá certo? Vai ouvindo, tá? Eu acho que para passar a imagem para você vai dar trabalho. A internet aí deve estar meio devagar, mas está funcionando aqui, viu? Então, assim, depois que você entende o potencial de para onde é, o que pode acontecer de pior no cenário, você consegue prever quais as medidas você vai tomar, quais as operações, quais os recursos você vai precisar para controlar o cenário e garantir um mínimo de segurança para o atendimento. Tá certo? Lembrando que segurança de cena, gente, é um conceito temporário, é um conceito fugaz. Por quê? Porque aquilo que está seguro agora, daqui a 2 minutos, pode não estar mais. Então, tipo, você vai fazer o atendimento de uma vítima de projétil de arma de fogo, num bairro violento, ou numa situação de violência, tá certo? E a polícia garante a sua segurança. De repente, no meio do atendimento, o tiroteio começa. Por mais que a polícia esteja presente, isso não impede de uma pessoa pegar uma arma e começar a atirar novamente. Tá? E agora você no meio do tiroteio. Então, a segurança acabou. A missão do pré-hospitalar, gente, é chegar no local, atender a vítima o mais rápido possível e deslocar para o hospital o mais rápido possível. Pré-hospitalar não perde tempo no local fazendo ciência. Tá? Principalmente se a cena é de risco ou de baixo índice de segurança. Tá bom? Então, bora ver esse cenário aqui. Deixa eu ver se ele roda aqui para mim. Esse é um videozinho que mostra
uma condição de um acidente. Viram? Deixa eu voltar. Põe de novo aí, Fabrício. Tá rodando. Pausei. Ou pega. A cena termina aí. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o cenário? O que é que a gente está vendo de cenário aí? É uma rodovia? É uma via urbana? Como é que é esse negócio aí? É uma rodovia, né? Uma pista, sei lá como é que fala. Aí é uma via urbana. É uma via urbana, certo? É uma via urbana. Tá? Não é uma rodovia. Rodovia é o que liga um município a outro, né? Um distrito a outro. Aí é uma via dentro da cidade, não corta, não roda, não passa por fora da cidade, certo? Claro que a gente tem rodovias hoje que passam por dentro da cidade, né? Ilhéus, Itabuna, Salvador, Conquista, tem rodovias em Onápolis, tem trechos de rodovias que passam por dentro da cidade. De Piauí, por exemplo, tem trechos da BR que passa por dentro da cidade, né? Mas aí é uma via urbana, tá certo? É um cruzamento de avenidas em Brasília, tá? Tá, e o que compõe esse cenário? É uma via urbana, tem quantas faixas de rolamento aí para carro? Quantas fileiras de carro? Me parece ser uma via triplicada, né? Oi? Uma via triplicada. Eu acho que ela é duplicada. Porque ela é bem larga mesmo. Ah, sim. Mas eu acho que ela é duplicada. Quantas filas de carro, gente? Bora. Visível aqui 2. Visível 2? Bora contar aqui. Olha só. É um cruzamento. 6. Ah, porque eu tô contando só de lá pra cá. Duas de um lado, duas do outro. E duas cá do meu lado. Se você pensar nesse sentido aqui, né? Duas. Você tem 2 fileiras de carro que estão vindo. Isso. No sentido desse carro aí, tem mais 2 indo. Cruzando aqui perpendicularmente, tem 2 para uma direção e 2 para o outro. Se você lembrar aqui de que lado houve a colisão, ó. Lembrar o lado que houve a colisão. Se a gente for analisar a demarcação branca aí na pista, após a amarela são 3. Ó, se for... Isso parece, essa demarcação não parece demarcação clássica, não. Veja que o carro está passando por cima da faixa, tá vendo? Não está dentro da faixa. Tá? Mas vamos lá. É porque parece bem as vias de Minas. Minas Gerais também é assim. Mas vamos lá. Ó. Cabe 3 filas aí. Se eu pensar em 2 filas indo, 2 filas voltando, são 4. Mais 4 na perpendicular, são 8 faixas. Se eu colocar aí 3, são 3, 6, 12 faixas. Então está entre 8 a 12 faixas aí. Tá certo? 8 a 12 faixas de passagem de carro. Isso é um trânsito muito intenso. Tá? Esse é o cenário que nós estamos indo atender. Quantas vítimas? Visivelmente, eu digo que vai ter umas 2 se tiver uma pessoa só no carro dirigindo. Se tiver mais de um, aí só quando chegar mais próximo para saber. No mínimo 3 vítimas, 2 carros e um pedestre ali, né? Isso, um motorista em cada carro, mais um pedestre. No mínimo 3. No mínimo. Né? Veja só, Bruna, o trânsito está tranquilo agora. Certo? Daqui a 2 minutos, 10 minutos, esse trânsito pode se agitar. A gente não sabe. Certo? Por exemplo, se estiver perto do horário de almoço, 10 minutos que leva você atendendo ali, o trânsito começa a se intensificar. Se você não fizer as operações para controlar o trânsito, outros acidentes podem acontecer.
Até porque essa fileira de carros que está próxima, que vendo o acidente acontecer, eles podem começar a se deslocar lentamente, assistindo para ver o que vai acontecer. Tá? Então, no mínimo, eu tenho uma vítima desse carro que provocou o acidente, uma vítima do carro que capotou e uma vítima que é o pedestre aqui, que virou essa pizza. Tá? Aqui nessa partezinha que eu estou botando o mouse. Tá certo? Então, assim, são no mínimo 3 vítimas. Bom, uma ambulância só não vai dar conta. Eu vou precisar de pelo menos 2 ambulâncias. Para controlar esse trânsito, eu vou precisar da Secretaria de Trânsito, vou precisar, talvez, do Corpo de Bombeiros para fazer desencarceramento. Então, depois que a primeira ambulância chegar, ela já pode melhorar a qualidade das informações para a central de regulação e pedir apoio de outras forças. Mas, no mínimo, aí, a Polícia Rodoviária Estadual ou Federal ou a Secretaria de Trânsito vai ser necessária para controlar o fluxo de veículos e evitar novos acidentes nesse ponto aí. Beleza? Bom, quando a gente pensa em energia cinética, a gente vai pensar nessa fórmula aí, vinda lá da física, né? Lembrar o segundo grau da gente. Energia cinética é igual massa, o peso, né? Vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Certo? Qual é o elemento mais importante nessa equação? Massa ou velocidade? O que a gente vai considerar como mais importante? Bora ver um exemplo aqui. Bom, se eu pegar um paciente de 68 quilos e colocar ele num veículo a 48 km por hora e fizer a colisão, esse paciente, né, seguindo a fórmula, ele vai gerar 78 mil unidades de energia cinética. Tá? Então, está aqui os 78 mil unidades dele. Se eu colocar uma pessoa mais pesada, paciente mais pesado, num carro à mesma velocidade, essa pessoa vai gerar 94 mil unidades de energia cinética. Ok? Mas, se eu pegar nosso passageiro aqui, motorista, né, de 68 quilos, e colocar no carro a 64 por hora, ou seja, aumentar essa velocidade um pouco mais, tá? Isso vai gerar quase o dobro de energia cinética. 139, quase 140 mil unidades de energia cinética. Ou seja, a velocidade é o fator mais importante nessa equação. Tá? É a velocidade que pega um objeto de poucos gramas, né, e transforma em um objeto letal. Por exemplo, um projétil de arma de fogo. Né? A ogiva de chumbo, ela pesa pouquíssimas gramas. No entanto, a velocidade é tão grande que ela gera uma energia cinética letal. Tá? Gera uma quantidade de energia que causa danos graves. Certo? É a velocidade que provoca esse tipo de deformação em um veículo. Os veículos mais antigos, como esse aqui de trás, esse rapazinho aqui, o Fusca, né, são veículos feitos com a chaparia muito maciça. O que significa isso? Qualquer colisão em um veículo desse deforma pouco o carro. A energia cinética é transferida para os passageiros ocupantes do carro. Tá? Hoje, os veículos da nossa época, os veículos mais modernos, eles, com qualquer pequena colisão, faz um barulho ensurdecedor e o carro se desmonta todo. Tá? Para que isso? É só para a gente gastar dinheiro trocando peça, consertando o carro? Não. O objetivo é fazer o que a gente chama de célula de segurança. Tá? Então, o carro se deforma completamente para absorver a energia, dissipar a energia da colisão e não transferir essa energia para os ocupantes do veículo. Certo? Claro que, a depender do excesso de velocidade, certo? Não existe célula de segurança certa. A energia vai ser transferida e os passageiros vão sofrer o trauma, o politrauma decorrente do acidente. Tá? Bom, a primeira lei de Newton diz o então, seguinte... isso foi o que aconteceu com o meu, né? Porque o meu carro era bem mais antigo, meu carro é um ano 98, e o do rapaz era bem atual. Então, o povo estava falando que o carro dele ficou bem mais destruído do que o meu. Quem provocou o Você acidente? Não quer... Ele desviou de um ônibus. Ele desviou de um ônibus
e fui pro meu acostamento. No que eu voltei para minha mão, ele fez a mesma coisa com o ônibus. O ônibus fez uma curva muito aberta, o ônibus veio para minha mão e eu fui para o acostamento. Aí no que eu voltei para minha mão, ele fez também a mesma coisa que o ônibus fez. Aí eu não consegui nem ver ele, nem visualizar e nem desviar. Pegou de frente. Sim. Aí você pegou ele de frente. Isso. Certo, entendi. Então, muito provavelmente seu carro teve uma resistência maior do que o dele, né? Porque o meu carro é qualquer um 98, então a resistência é bem mais forte, a lataria dele é bem mais resistente. Mais resistente do que o carro dele, que deve ser mais moderno. Isso. Todo carro mais moderno, ele se deforma completamente. Vamos lá. Todo corpo em repouso, segundo a lei de Newton, primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, ela fala que todo corpo em repouso permanece em repouso e todo corpo em movimento permanece em movimento. A não ser que uma força, né, contrária mude a condição do corpo, transforme o corpo que estava em repouso num corpo em movimento, ou o corpo em movimento num corpo em repouso, ou mude, por exemplo, a direção para onde esse corpo estava se dirigindo. Como nesses casos aqui. Então, nesse caso, tem uma mudança de direção. Brusca, abrupta, contra a vontade. A aceleração, nesse caso aqui agora. Então, ela vinha caminhando a uma velocidade, o carro atropelou, e aí ela foi acelerada. Nesse caso, é um quase acidente, quase acidente. Você já está acostumado com essas quedas. E agora uma colisão por falta de sinalização, falha na sinalização, com um efeito guilhotina. Tá? Vou explicar por que o efeito guilhotina, embora a imagem deixe bem clara por que acontece o efeito guilhotina. Então o cara do guincho, sozinho no guincho, foi lá, tirou a sinalização. Olha um Fusca mais uma vez na cena. E aí o carro não vê o guincho e acaba colidindo. Essa chapa de aço, essa chapa de aço do guincho acaba decepando o motorista no carro, formando o que a gente chama de efeito guilhotina ou lesão por guilhotinamento. Tá bom? Bom, tudo continua, né? O corpo que está estático continua estático, o corpo que está em movimento continua em movimento, a não ser que o carro bate no poste, né? O motorista que estava vindo na mesma velocidade que o veículo, se o carro vinha a 100 por hora, o motorista vinha a 100 por hora, ele continua seu movimento para frente, a parte anterior do corpo dele bate no volante, no painel, a parte posterior do corpo continua se movimentando, comprimindo os órgãos internos dentro do corpo. Tá certo? É isso que vai acontecer. Então, toda energia, ela não pode ser criada nem destruída. A energia muda de forma e ela é transferida de um corpo para o outro, de um objeto para o outro. Por exemplo, numa colisão frontal, esse paciente vai vir nessa direção e vai colidir com o volante, com o painel, tá? Se não tiver com cinto de segurança, pode fazer uma colisão com o para-brisas, formando esse sinal aqui, que a gente chama de sinal de olho de touro, é chamado bull eye, certo? Bull eye é aquele alvo, né? De tiro ao alvo, que ele é todo circular e com algumas fragmentaçõezinhas para demarcar a pontuação, né? Tem várias divisões para demarcar a pontuação. Então, isso é um olho de touro, certo? Esse para-brisas fragmentado é o sinal de olho de touro, o sinal de olho de boi, ou bull eye. Tá? Então, outro tipo de lesão, posso ter lesão por cisalhamento, os órgãos pendurados, os órgãos pensos, como fígado, rins, baço, o próprio coração, certo? O cérebro dentro da caixa craniana.
eles podem se movimentar e, na freada, na interrupção abrupta do movimento, porque se o corpo vinha a 100, o carro vinha a 100, esses órgãos também viajam a 100, tá? 100 por hora. Então, se o rim, por exemplo, ele continuar a 100, nesse movimento, ele pode fazer uma lesão por cisalhamento e se romper do seu ponto de fixação, tá? Mesmo para fígado, mesmo para coração, pulmão não, porque está preso na caixa torácica, no gradil costal, mesmo para o baço, isso pode acontecer, tá? Então, numa situação dessa, eu encontro o veículo com sinal de olho de touro, qual é a lesão que eu vou suspeitar? Eu vou suspeitar que esse indivíduo bateu com a cabeça, tá? O cisalhamento, Bruna? Cisalhamento depende muito de velocidade. Tá? Os mais fáceis de sofrer esse tipo de lesão são fígado e baço, porque eles são maiores, né? Então, o deslocamento dele acontece com maior facilidade, mas isso envolve uma quantidade de velocidade de energia cinética muito grande, tá? Para um fígado acabar se rompendo, né, na sua estrutura de ligação, do ligamento redondo, e causar uma lesão por cisalhamento, eu preciso de muita velocidade. Pode colocar aí para cima de 150 km por hora, tá? Pode pensar nesse tipo de acidente, ok? Então, numa situação como essa, eu vou suspeitar de lesões na face, lesões em ossos, em crânio, coluna vertebral, medula, tá? Tudo isso eu vou pensar se eu encontro esse tipo de fragmentação no para-brisa de um veículo, tá certo? Então, assim, a cinemática do trauma me ajuda a prever as lesões não óbvias. Prever as lesões não óbvias. Porque lesão óbvia, gente, você vê, tá na cara. Então, uma fratura de membro, você está vendo a deformidade, certo? Uma hemorragia, um ferimento, uma ferida aspirativa no tórax, um ferimento sangrante, você está vendo, é óbvio. Mas as lesões não óbvias, elas não aparecem de cara para você. A cinemática lhe dá pistas, certo? Lhe ajuda a suspeitar, a ter um alto grau de suspeição e pensar que isso está acontecendo, que essa lesão pode estar acontecendo. Uma hemorragia interna, tá certo? Tudo isso a gente suspeita por conta do quê? Da história do acidente. Tá certo? Lesões de tronco. Bom, uma colisão com o volante do veículo pode nos levar a pensar, com essa parte frontal do veículo, pode nos levar a suspeitar de lesões de costela, de coração, pulmões, órgãos abdominais, grandes vasos. Difícil vai ser você encontrar um volante como esse, né, de um carro tão antigo, certo? Isso aí não rola no Brasil de hoje, muito difícil. Outras lesões de extremidades, eu posso ter uma lesão como essa aí. Isso aí é uma fratura por desenluvamento. O que é uma fratura por desenluvamento? O osso praticamente sai, né, ele é colocado para fora das partes moles que enluvavam esse osso, que revestiam essa estrutura óssea. Veja que é praticamente uma desconexão, uma disjunção entre a parte terminal da tíbia e os ossos que formam o tornozelo e o pé. Tá certo? Praticamente uma disjunção disso aí. Rasgando a pele. É uma fratura exposta, Fabrício? É uma fratura exposta. É uma fratura aberta. Tá? Curativo e imobilização na posição que você encontra para fazer a remoção. Tá certo? Bom, pensando nos diversos tipos de impacto, existem mais impactos do que esse? Existem. Isso. Exato, Tiaguinho. No SAMU encontra muito esse tipo de lesão. Principalmente queda de moto. Ah, queda de moto é danado para isso. Porque o tal do motociclista, não vou nem chamar de motociclista, é o tal do motoqueiro mesmo, né? Ele é imprudente demais. É imprudente Joabe dos Santos. Quem é Joabe dos Santos? Boa noite, Joabe. Apresente-se, por favor. Joabe é Joabe ou é outra pessoa? Caliane, pronto. Muito bom. Você está em dois acessos, né, Caliane?
Beleza. Bem-vinda de novo. Tá? Então, assim, existem outros tipos de impacto para analisar? Existe impacto em diagonal, tá? Existe impacto oblíquo, por aí vai. A gente for analisar todos os tipos de impacto, a gente passa uma noite só falando sobre isso. Tá? Então, assim, quais são os principais? Frontal, posterior, lateral, com rotação, capotamento. Esses são os principais tipos de impacto. No impacto frontal, o que é que pode acontecer? Né? Depende. A palavra é depende. É homem ou mulher que está dirigindo? Primeira pergunta. Certo? Por que isso? Esse preconceito, esse machismo, isso não é machismo, não. É comportamento. Tá? As mulheres dirigem mais próximas ao volante, com o corpo mais ereto, tá? Do que os homens. Certo? Homens dirigem mais deitados. Deixa eu até fazer isso aqui com a cadeira. Mais deitados, quase com o pezinho lá, tocando no pedal, um braço aqui na janela do carro, tá? Tentando olhar assim para ver se consegue ver alguma coisa, porque ele está lá embaixo, no fundo do banco, dirigindo, se achando, né, o tal dentro do carro ali. Tá? O que isso implica em relação à cinemática do trauma? O que isso implica? Tá? Na via para cima, nessa posição onde eu estou mais ereto e mais próximo ao volante, se você não estiver usando o cinto de segurança, você é projetado em direção ao para-brisas. Tá certo? Na via para baixo, né, na via para baixo, você é projetado para debaixo do painel. Certo? Ó, se eu vou na via para cima, a chance de você ter traumas, né, em cabeça, coluna, tórax, abdômen, bacia, são relativamente maiores. Na via para baixo, essa posição aqui, ó, do fêmur em relação ao painel, isso pode gerar uma força contrária, projetando o fêmur contra o acetábulo aqui. E o fêmur pode penetrar no acetábulo. Tá? Então, eu vou ter fratura de bacia, de acetábulo, luxações de quadril, fratura de fêmur, lesões de joelho, da artéria poplítea, fratura de membros inferiores como um todo. E outra, essa posição favorece o encarceramento da minha vítima pelos elementos aqui do painel e pelo motor do carro que está aqui na frente. Tá certo? Então, a tendência de eu ter uma vítima presa nas ferragens por conta dessa postura é muito maior do que nessa situação aqui. Fora que, se essa condutora, né, estiver utilizando o cinto de segurança, ela não vai ser projetada para frente. Ela vai colidir com o volante e vai voltar, ficar presa ao banco. Tá certo? Ao banco do motorista, no caso. O impacto posterior. Se vocês lembrarem do vídeo que a gente mostrou, uma senhora que vinha caminhando e foi atropelada. Ela foi acelerada. Tá? Então, nos impactos posteriores, eu tenho um carro que está rodando a 60 e outro carro vindo por trás rodando a 100. Esse carro que está rodando a 100 não consegue frear a tempo, bate no fundo do carro que está a 60 e acelera o carro. Tá? Então, eu estou dirigindo aqui o carro a 60, meu carro foi acelerado. Eu não fui acelerado. Eu continuo a 60. Né? Então, o cara bateu no fundo, eu vou ser jogado para trás. E aí a minha cabeça forma o que a gente chama de efeito chicote. Né? Faz justamente esse movimento rápido. Tá? O recosto do banco, ele serve para segurar a minha cabeça nessas condições de colisão posterior, de colisão traseira. Tá? Então, ele segura a minha cabeça para evitar o chamado efeito chicote. Bom, para isso acontecer, o recosto do banco tem que ser regulado para a altura da minha cabeça. Tá? Porque senão, vai apoiar aqui na base do crânio, na região occipital, e eu vou fazer isso aqui com a cabeça. Deixa eu ficar melhor aqui para a câmera, né? Eu vou fazer isso aqui. E minha cabeça vai para trás do mesmo jeito, agora apoiada pelo banco. Tá certo? Então, não deixa o recosto de cabeça que vem no banco do jeito que vem da fábrica, não. Ajuste ele para a sua altura, para a altura da sua cabeça. Tá certo? Antigamente, as vítimas que andavam
Os passageiros que andavam no banco de trás do carro, banco de passageiros, sofriam mais situações de acidentes com alta taxa de mortalidade. Morria muita gente, tá? Morria muita gente no banco de trás. Por quê? Primeiro, por falta de uso do cinto de segurança, e segundo, pela não obrigatoriedade das montadoras de veículos de colocar o banco, ou o recosto de banco, nos bancos traseiros. De uns 8 a 10 anos para cá, isso virou obrigatório. Tá? Então, os carros de mais ou menos 8, 10 anos para cá, já tem esse recosto atrás. E a exigência, né, a exigência comportamental de que os passageiros do banco traseiro usem o cinto de segurança diminuíram bastante essa taxa de mortalidade dos passageiros do banco de trás. Tá? Impacto lateral. Aí a pergunta é, bateu de que lado? Naturalmente, se alguém jogar um objeto em você, o que é que você vai fazer para se defender? Rapidamente você, projeta os braços à frente. Tá certo? Isso é instinto, é instintivo. Se alguém jogar alguma coisa em você, você vem, se protege. Se você está dirigindo, você está ao volante e percebe que vai acontecer uma colisão, você vai ter o mesmo instinto de proteção. Você vai, só que suas mãos estão ocupadas com o volante. Então você vai, girar o volante pensando no mesmo instinto de proteção. O que é que você vai fazer? Você vai girar o carro expondo a lateral do seu carona. Então quem vai ficar exposto aí são os passageiros do lado direito do carro. Isso é uma tendência, gente, de reflexo. Tá certo? Não é assim, o motorista é sacana. Ele vai se proteger e vai expor. Não, isso é instinto. Tá certo? Todo mundo tem o mesmo instinto. Se alguma coisa jogada contra você, você tenta se proteger. Só que você está com o volante na mão. Então você vai, girar, certo? E aí fica exposto o passageiro. Beleza? Então, assim, se o carro bate na lateral do motorista, pega o motorista de surpresa, né? Eu posso pensar em um tipo de lesão, mas se ele bate no que é mais comum, na lateral do carona, eu vou pensar em outro tipo de lesão. Por quê? Porque depende da lateral que sofreu o impacto, a lateral do corpo que sofreu o impacto. Então, se bateu na lateral direita, a chance, por exemplo, de ter todas as lesões osteoarticulares, né, de ossos e articulações do lado direito, mas vai acontecer também de suspeitar de lesão de fígado, por exemplo. Tá certo? Aí, se foi do lado esquerdo, do lado do carona, eu vou suspeitar de lesão de baço, que são os dois grandes órgãos cheios de sangue, ricos em sangue, que podem comprometer a vida do paciente com uma hemorragia massiva, interna e silenciosa. Tá? Impacto com rotação. O carro vinha numa direção, no movimento retilíneo, e de repente ele ganhou velocidade circular e bateu. Certo? Encontrou o objeto aqui e bateu. Então, nesse caso aqui, o carro vinha, perdeu a direção, começou a rodar e bateu aqui num poste. Qual o problema dessa questão? A mudança de direção de retilíneo para circular gera energia centrípeta e centrífuga. A energia centrífuga mantém o objeto girando, enquanto a centrípeta joga o que puder jogar para fora. Tá certo? Nesse caso aqui, o carro colidiu aqui com o poste, um pedaço do carro ficou aqui, o outro pedaço veio parar aqui na frente, junto com o motor. E cadê a vítima? A vítima veio parar aqui, onde o socorrista está atendendo. Tá certo? Gente, impactos com ejeção do veículo. Ejeção do veículo. Tá? Aumentam em 300% a gravidade das lesões. Poxa, então isso aqui aumentou em 300% a gravidade das lesões, com certeza. Ejeção de moto, de bicicleta, de cavalo, de mula, de burro, ejeção de carro, tanto faz. Todas elas aumentam em 300% a gravidade das lesões, certo? Capotamento. O capotamento tem a mesma história
da colisão, né, com o movimento circular, tá? Do impacto com rotação. Só que em outro sentido, o eixo agora é vertical. O eixo de rotação agora é vertical, tá? No capotamento, você consegue perceber o movimento no primeiro giro. Depois, o seu labirinto começa a ser chacoalhado e você não sabe mais para que lado você está rodando. Quando o capotamento termina, você não sabe se você está de cabeça para baixo, se você está em pé, se está deitado, como é que você está. Certo? Você está perdidão ali no veículo. Se você estiver usando o cinto de segurança, você está preso ao banco e vai acompanhar esse movimento de rotação do veículo. Se você não está usando o cinto de segurança, você vai ser chacoalhado como no liquidificador dentro do carro. Certo? E num dado momento pode acontecer, como nesse caso aqui. Olha o para-brisas, ó. Essa vítima foi expulsa pelo para-brisas do veículo. Foi jogada para fora pelo para-brisas. Certo? Falta de uso do cinto de segurança. Falando no bendito cinto de segurança, né? Ele é um dispositivo de contenção, de proteção, né, e diminuição da chance de lesão de acidentes. Mas, se ele estiver sendo utilizado como um desodorante, né, ou como uma cinta redutora do abdômen, a chance de danos é certa. Beleza? Então, eu não sei quem lembra, depois vocês podem pesquisar na internet, o acidente do jogador Denner. Ele era um jogador do Vasco da Gama. Tá? Como o Denner morreu, ele estava de carona no próprio carro, um amigo dele estava dirigindo, ele estava de carona, ele, cansado, reclinou o banco do carona, deitou o banco, né? E continuou com o cinto de segurança. Como foi que ele morreu? Enforcado. O carro sofreu um acidente, colidiu, ele escorregou pelo banco e foi, ó, enforcado pelo cinto de segurança. Foi o que matou o jogador Denner do Vasco da Gama. O cinto de segurança, ele passa aqui por cima para ter o apoio da clavícula, certo? E não causar danos, como por exemplo, isso aqui vai causar uma compressão de tórax. O máximo que vai acontecer no acidente com o cinto nessa posição é aquilo que nós chamamos de tatuagem do cinto de segurança. A escoriação provocada pela presença do cinto. A faixa transversa, por cima, claro, viu, Boninha? A faixa transversa tem que passar por cima, né, mas a vantagem de ônibus, Bruna, é que o cinto de segurança de ônibus, ele é só transversal, ele não passa, né, em 3 pontas. Então, o risco de enforcamento é baixo. Tá? Só o risco de você ser jogado para frente e seguro pelo meio do corpo. Tá? Então, o risco é menor de enforcamento. A faixa transversa tem que passar por cima. Ficou, né? Olha aí. A Tainara está cheia de história para contar. Tem que passar por cima da crista ilíaca, gente. Então, nesse caso, quem é gordinho, quem é barrigudinho, já tem uma vantagem, porque você não tem como botar o cinto por cima da barriga, tem que ficar embaixo da barriga ali, né? Embaixo do pânceps. Então, já vai ficar certinho em cima da crista ilíaca. O gordinho, né, vantagem nesse caso, tá? E as grávidas, mesma coisa. Mesma coisa. Passo a faixa transversa, né, por baixo do abdômen gravídeo, que é aqui por cima da crista ilíaca, a faixa horizontal, né? E a faixa diagonal, a faixa transversa, eu passo como? Por cima da clavícula, por cima do abdômen gravídico. Ah, Fabrício, mas vai machucar o neném. Não vai, não. Vai proteger o neném. Certo? Porque num caso de acidente, se a faixa tiver... eu vou tirar de cima da barriga porque está incomodando. Está me incomodando. Na hora que você faz isso, o abdômen gravídico fica exposto. Se houver uma freada mais brusca, gente, o útero vai, na velocidade do carro, vai para frente e volta. Olha a chance de uma lesão por cisalhamento. Olha a chance de um descolamento precoce de placenta. Tá? Morte materna, aumento de chance de morte materna e morte do bebê. Por hemorragia. Tá certo? Então, por mais que incomode, deixa incomodando e protegendo. Tá? Airbag. Bom,
O airbag existe para proteger, mas se o airbag for aberto por conta de um acidente, pode acontecer algum dano para o paciente? Pode. Lembra que o airbag ele fica dentro do painel do veículo. Então, quando ele explode e enche, né, ele vai jogar todo o material plástico de onde ele está contra o passageiro. Então, isso pode gerar escoriações, cortes, né, contusões, lesões oculares, por aí vai. E aí vem a segunda lesão que pode ser provocada pela presença do airbag. Um segundo impacto, a segunda colisão. Né? Esse airbag ele pode romper como uma bola, né, como uma bexiga, né, ele pode estourar e você ir de rosto contra as ferragens do veículo. Aí se machucar também. Ah, Fabrício, então airbag não é bom. Airbag é bom. O que não é bom é excesso de velocidade. O que não é bom é beber e dirigir. Tá? O que não é bom é você ser imprudente no trânsito. Tá certo? Crianças. Bom, primeiro, o airbag, a cadeirinha da criança, não pode ser colocada no banco da frente, tá? Para ficar aqui do ladinho da mãe que está dirigindo, tá? Principalmente as crianças onde a cadeirinha vão de costas para a direção do trânsito. Que aí você vai querer apoiar as costas da cadeirinha justamente naquela região ali do painel, em cima do porta-luvas do carona, que é onde fica o airbag. Aí qualquer movimentozinho da cadeirinha vai acabar acionando o airbag vai jogar a cadeirinha para longe. Isso pode causar danos graves à criança. A cadeirinha colocada na sua posição correta, para a faixa etária e peso correto da criança, né, eles acabam protegendo a criança. Mas se a cadeirinha estiver mal instalada, estiver folgada, né, ou a criança mal posicionada na cadeirinha, a cadeirinha pode voar, se tornar um objeto que machuca outras pessoas, ou o bebê com a criança pode voar e causar dano a si mesmo e em outras pessoas. Tá certo? A cadeirinha, numa situação de acidente, ela por si só já é um elemento de imobilização da criança. Já tira a criança com cadeirinha com tudo para fora do carro, devidamente imobilizada na cadeirinha. Tá? Colisões de motocicletas. Quem já caiu de moto aí, grita eu. Ó, ninguém caiu de moto. Eita, Tainara, é moto, é carro. Tenho certeza que você está dirigindo direitinho, minha filha. Começa a suspeitar. Ei, está de carona. Carona na moto. Terrível. Te cuida, viu? Bom, colisões de motocicletas. Primeiro, nossos agradecimentos a todos os motoqueiros, todos os motociclistas, né? Nossos motociclistas, nossos motoqueiros são nossos clientes preferenciais no SAMU. Sem vocês, nós não teríamos razão para existir. Muito obrigado mesmo por sua existência. Continue, quer dizer, não. Se cair, chame a gente, não continuem caindo. Mas vocês vão cair, tem jeito. A moto é um veículo que foi feito para cair. Certo? Se você colocar uma moto em pé, ela não fica em pé, ela cai. Ok? Quem nunca caiu de moto aí e anda de moto, não se preocupe, sua hora vai chegar. Um dia você cai. Tá? Brincadeiras à parte, eu não estou agorando ninguém, nem torcendo para ninguém cair. Nunca caiu não, né, Celi? Estou torcendo para ninguém cair aí não, viu? Continue em pé. Pelo amor de Deus. Tá? E assim, as leis que obrigam o uso do capacete reduziram bastante, né, praticamente 300%, a incidência de trauma de crânio e mortalidade. No entanto, o que acontece? O sujeito pega uma moto, ou pior, ele pega uma cinquentinha, leva no mecânico amigo dele, transforma a cinquentinha numa 100, envenena a moto, a coisa que ele chama de moto lá, o veículo dele, tá? E aí sai riscando a cidade, sai costurando o trânsito. Né? E aí o que acontece? Ele sai costurando e sofre um acidente. Tá? Então, ele sai de capacete aberto, aquele que não tem a proteção do queixo, né, da mandíbula, tá? Com o tirante jugular folgado
e aí veste uma camiseta de tactel, tá? Aquela camiseta da festa, né? Saudade das festas, né, gente? Aquelas camisetas de festa. Pois é, uma hora ela volta. Com fé em Deus, ela volta esse ano, gente. Qualquer festa, né? Qualquer festa, principalmente em São João. Quem tá com saudade de São João aí, grita eu também. Eu grito aqui, eu. Tá certo? Então, assim, veste uma camiseta daquela de festa, bota uma bermuda de tactel, uma sandália havaiana e vai para pilotar. Ele não morre de trauma de crânio, mas na hora da queda, o que ele deixa no asfalto é muito tecido deixado no asfalto, é muito material deixado no asfalto. Tá? Então, assim, a imprudência de motoqueiro, eu vou colocar bem de motoqueiro, é muito grande e aumenta a chance de acidente. Tá? Por exemplo, se o motoqueiro sofre um impacto frontal, né, ele vai ser ejetado da moto, e aí nós temos 3 possibilidades grandes. Primeira, se ele tem uma boa aerodinâmica, ele vai voar por sobre o carro, por sobre a moto, por sobre o carro, e cair lá no asfalto. Certo? Se ele voa mais ou menos, ele vai ser ejetado da moto e vai cair aqui em cima do carro. Se ele voa mal, ele vai bater aqui no guidão da moto, como esse da simulação aí, né? Da imagem aí, e vai colidir seu quadril, suas pernas contra o guidão. Guidão de moto, gente, é uma barra de aço. Tá certo? Não é macio. Longe de ser macio. Então, aqui é a chance de fratura de quadril, fratura bilateral de fêmur, fratura bilateral de tíbia. Dessas regiões, tem grande chance de fraturar batendo contra o guidão. E se cair contra o capô e o carro e o asfalto, você vai prever lesões de politrauma ou direto no asfalto, lesões mais graves do politrauma. Tá? Impacto lateral. Poxa, o cara vem pilotando a moto dele ali, todo certinho. Calça jeans, sapato adequado protegendo os pés, de jaqueta, capacete ok, tudo certinho. Moto em dias, documento pago, tudo direitinho. De repente vem um maluco de carro, um imprudente de carro, tenta fazer ultrapassagem, não consegue. Na volta, o que é que ele faz? Ele pode empurrar o motociclista para fora da pista, fazendo esse impacto lateral aí, certo? Com suspeita de fratura de membro inferior e quadril nesse paciente, tá? Nessa vítima de moto. Atropelamentos. Ó, atropelamento tem uma regrinha que a gente pensa assim, depende muito do tamanho do carro, tá? Se o carro é um carro sedã, um carro de passeio, e a vítima é adulta, as lesões mais prováveis são do quadril para baixo. Se é um carro maior, como uma SUV, né, a chance de lesão do tronco para baixo. Tá? No entanto, independente do tamanho do carro, lembra lá do começo da aula, quando a gente falou sobre o fator velocidade. O excesso de velocidade pode pegar qualquer carro pequeno e causar um atropelamento na vítima, onde ela pode ser jogada, pular, fazer piruetas e depois cair no chão. Tá? Então, o excesso de velocidade mata. Se a vítima é criança, independente do tamanho do carro, geralmente a criança é jogada para baixo do veículo. Tá? Geralmente a criança é jogada aqui para baixo do veículo. Para isso acontecer com um adulto, ele precisa de um carro com a frente bem grande, como um ônibus ou um caminhão. Tá? Um ônibus ou um caminhão pode fazer a mesma coisa que faz com a criança, só para a gente entender a proporção disso. Certo? Então, por isso que atropelamento de criança tem uma grande chance do carro passar por cima da criança, né, e aumentar as complicações, piorar as complicações. Queda. Queda depende do quê? De onde você vai cair, da altura onde você vai cair, qual parte do corpo você vai bater. Tá? Só que, a depender da altura onde você caia, da altura que você caia, essa velocidade vai ser tão grande, a desaceleração vai ser tão impactante, que você pode cair na água que vai se machucar. Tá certo? Vai se machucar muito. Tá? Quem já tomou suas barrigadas aí, em piscina, em rio, sabe bem o que eu estou falando. Certo? Então, essa desaceleração pode causar vários tipos de lesões, como compressão por cisalhamento, e toda vez que você pensa em queda, você vai pensar em considerar isso aqui. A altura. Se a altura é superior a 3 vezes a altura do indivíduo, essa queda é grave. Tá?
Vamos lá. Se eu vou contar aqui, por exemplo, uma queda como uma laje dessa daqui de casa. Uma laje tem uma altura mais ou menos de 2,5 metros a 3 metros de altura, nessa faixa. Tá? Então, a pessoa que cai de uma laje não cai de 3 metros. Ela cai de 3 metros mais a sua altura. Se a pessoa tem 1,70 m, são 3 metros mais 1,70 m. 4,70 m de queda. Por que isso? Porque ninguém fica em cima de uma laje, deitado, rola e cai. Raramente isso vai acontecer. Isso é muito raro. Ok? Então, geralmente, a pessoa está em pé fazendo alguma coisa, se desequilibra e cai lá de cima. Então, eu tenho que considerar essa altura da pessoa na hora de fazer a conta. Né? E, por exemplo, como eu não sei exatamente qual é a medida dessa laje, eu vou falar mais ou menos, aproximadamente, 4,70 m de queda. 5 metros de queda. Se eu quiser arredondar, para não colocar 4,70 m, eu boto 5 metros, mais ou menos 5 metros de queda. Tá bom? Nos casos de queda em pé, eu posso ter diversos tipos de lesão aqui. Fratura bilateral de calcânio, de tornozelo, de tíbia, de joelho, de fêmur, lesão de quadril, fratura da própria coluna por compressão. O nome desse tipo de queda em pé é chamado de síndrome do Dom Juan. Tá? Ou síndrome do pé de pano. Ou síndrome do famoso Ricardão. Tá? É aquela história do cara, meu marido chegou, e aí o pé de pano pula da janela, ou o Ricardão pula da janela, e esquece que está no 3º andar. Tá? Então, esse tipo de lesão pode acontecer. Engraçado, esses dias eu recebi um vídeo de fora do país, de brincadeira, né, de meme, justamente com um caso desse. E o cara pulando para um lado, o marido subindo por outro. O marido, namorado, companheiro, o que seja. Subindo por outro lado. E não é que o cara cai e machuca o tornozelo, machuca o tornozelo e tenta fugir com o tornozelo machucado. Enfim. Então, esse tipo de queda em pé é chamado de síndrome do Dom Juan, ou no Brasil, síndrome do pé de pano, ou síndrome do Ricardão. Depende como você chama. Ou tem outro nome, né? Que eu esqueci. Síndrome do talarico. Esqueci desse daqui. Tem esse também. Pode chamar assim também. Tá? Só tem um tipo de ser humano que pula de várias alturas, 6 metros, 8 metros, 10 metros de altura, cai no chão, rola e não se machuca. Não, gato não, ser humano. Rola, não se machuca e sai correndo. E não estou falando desses caras que fazem parkour, não. Tá? Que esses caras têm horas que eles se ferram também. Estou falando de bandido. Eu não, Deus me livre. Eu pensei que era Jackie Chan. Estou falando de bandido. Bandido cai de certas alturas. Eu pensei que você ia falar que era você, nem pensei que fosse bandido, por isso que eu botei aí. Eu tô fora. Eu não tô aguentando cair de degrau, quem dirá. Então, assim, bandido cai de qualquer altura, gente. E sai correndo porque ele precisa sobreviver. É aquele cara que pula um muro de 10 metros de altura, a polícia está correndo atrás, quando a polícia encosta que chega, epa, aqui a gente não pula não. Vamos dar a volta, a gente pega ele lá embaixo, e o bandido já fugiu, tá certo? Então esses são adaptados para sobrevivência. Tudo ou nada, certo? Deixa eu passar isso aqui. Queda de cabeça. Queda de cabeça é bastante comum em ilhéus, nesse período do ano de veraneio, né, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, meados de março, tá? A chance disso aqui acontecer é muito grande. Não só em ilhéus, né, mas, por exemplo, locais que tem cachoeira, que tem rio, certo? Acontece muito isso aqui, o mergulho em água rasa. No mergulho em água rasa, as lesões são esperadas em 100% dos casos em homens. Raramente, eu nunca ouvi falar de assim, Dona Maria estava lá passeando, viu uma água, viu uma cachoeira, um riacho, uma piscina, pulou, não sabia que era raso, se machucou, quebrou o pescoço e veio a óbito. Nunca ouvi falar. Eu tenho 21 anos de formado. Nunca ouvi falar disso.
certo? Isso é só em homem. Isso é só em homem. É aquele negócio, porque os homens vivem menos, né? A mulher se encontra uma piscina, uma poça d'água, uma coisa, ela vai lá, pisa, entra, dá um bocado de bronca nos meninos e não pula. Se a mulher pular, é porque ela já viu que tem segurança para pular. Ela não vai pular na loucura, não. Né? Homem não. Homem viu uma gota d'água de longe, ele sai correndo, dá um ponta-agulha, nem pula com os pés. Dá um ponta-agulha e já foi. Adeus, cabeça, pescoço, e a lesão é certa. Tá? Se não morrer pela tetraplegia, morre pelo afogamento, ou então vai ficar tetraplégico pro resto da vida. Ok? Muito comum nessa época do ano. Esportes. Esportes também são situações que podem provocar lesões, tá? A gente não tem neve aqui, nem tem snowboard, mas eu tenho skate, tenho bicicleta, tenho o futebol. Rapaz, futebol é um dos esportes que mais machuca os homens. Mulher nem tanto, mas homem machuca demais. Principalmente quando fala assim, ó, o jogo é amistoso, é só para descontrair. O cara parece que ouve tudo isso ao contrário. E vira uma guerra lá no Baba, né? O Baba é um lugar de guerra. O cara vai dar uma rasteira, né? Dá uma voadora, entra de carrinho, derruba o cara, tira o cara do campo. Um negócio que é só para se divertir, para desestressar. E o cara vai com um espírito de luta, parecendo futebol americano, certo? É o que mais machuca a gente em meio de semana, é esse Baba de meio de semana. Certo? Primeiro assim, que o jogador de baba, né, o jogador da pelada, ele não tem nenhum preparo físico. Não tem nenhum preparo físico. Ele é o atleta só naquele dia do baba. Tá certo? Tá acima do peso, tem pressão alta, né, tá estressado do trabalho, não faz um alongamento decente, tá? Vai jogar num campinho de várzea aí qualquer, se acaba tudo, mas tá lá desestressando. Tá certo? Aí vocês falam, Fábio, por que você fala assim? Porque eu não jogo. Eu não jogo uma bola, meus dois pés são esquerdos. Diga que seu esposo não chega machucado. Diga aí. Pergunte a ele aí se ele não vai pro Baba para se destressar e volta todo ferrado. Né? Você resumiu a vida dele. Ele tá aqui se acabando de rir. Então, é que você sabe da vida dele, que tá falando tudo aí. Pois é, meu companheiro. É isso que acontece. Acontece demais. Muito tempo de pronto-socorro a gente vê isso. Né? Fratura. Eu nunca vi homem fraturar tanto. Fraturar dedão, fratura feia de dedão, fratura feia de tíbia, né? Torcer tornozelo como jogando baba. Baba amistoso. Não é campeonato, não está valendo nada. É só na amizade. Então, assim, as lesões nos esportes, fora assim, esporte de contato, esporte de luta, tá? O uso de equipamento de proteção, ele ajuda bastante e o comportamento de quem joga, né? Quem vai participar de atividades esportivas. Hoje, o que está muito na moda, principalmente, hoje em dia, muito na moda mesmo, é a galera de bicicleta, ciclismo, tá? Fora que, assim, a bicicleta ela é utilizada como meio de transporte, mas hoje está bem na moda, todo mundo pegando bike, compra bike cara, compra roupa de bike, compra capacete, compra tudo, partiu. Ganha um asfalto aí e vai para a rodovia. Certo? Pergunta assim, qual foi o preparo que teve? Nenhum. Não tem preparo nenhum. Comprou a bike, se juntou com a galera e ó, foi. Quem sabe andar de bicicleta, sabe andar de bicicleta. Certo? E aí as chances de acidente são grandes. No final de 2020, a gente perdeu um colega enfermeiro, foi em outubro, novembro ali. A gente perdeu um colega enfermeiro lá perto de Camaquã, justamente numa situação dessa, né? Um caso de ciclismo e um ônibus ou um caminhão acabou atropelando esse colega na beira da pista, certo? Se não me engano, o ônibus fez aquilo que a gente chama de quebrada de asa, né? A carroceria acabou jogando ele do caminhão, sacudiu e acabou batendo no ciclista que estava na beira da pista e era um colega enfermeiro lá de Camaquã, tá? A equipe de Camaquã fez o atendimento e, infelizmente, o colega veio a óbito. Explosões. Bom, falar em explosão é falar de uma coisa que, graças a Deus, não acontece tanto no nosso dia a dia, tá certo? A gente não tem guerra e terrorismo, graças a Deus, no Brasil, certo?
Espero que continue assim por muito tempo, tá? E eu tenho uma teoria sobre isso, uma teoria que é minha opinião sobre isso. Os caras não explodem o Brasil. Os caras não jogam bomba no Brasil. Porque é o lugar para onde eles fogem. Certo? Quando esses caras fazem besteira lá, querem fugir para algum lugar, foge para cá. Quantas pessoas vocês não ouviram falar? Terrorista lá da França, da Alemanha, da Europa, de não sei das quantas, foi preso no Brasil depois de 60 anos vivendo no Brasil. Estava escondido no Brasil, ali em Copacabana, escondido no Brasil aqui na Bahia, escondido no Brasil ali no Paraná, passeando para lá e para cá, estava escondido aqui. Certo? Então esses caras não explodem o Brasil. Certo? Se eles não fugir para cá, se não vão fugir para cá, vão passar um tempo por aqui, daqui vão para outro lugar. Então, raramente você vai ver esses caras do Oriente Médio, vou explodir o Brasil. Não explode não. Explode não, porque eles moram aqui. Tá? Então, ele não tem o menor interesse de fazer esse tipo de coisa aqui. O brasileiro, por si só, ele já se coloca em risco. Tá? Então, assim, a gente não tem nem guerra, nem terrorismo. A gente tem o quê? A gente tem um confronto armado diário nas nossas periferias por conta do tráfico de drogas. E a gente, mais para frente, vai falar logo de projéteis de arma de fogo, das lesões por arma de fogo e arma branca. Tá? Mas nós temos o risco de explosões de indústria, é um risco mais baixo, mas existe. E isso aqui, o que explode muito é isso aqui, coisa dentro de casa. Certo? O que explode muito é coisa dentro de casa. Tá? Em algumas épocas do ano, explodem os fogos de artifício. Em algumas épocas do ano, então é São João, Réveillon, alguma comemoração. O Palmeiras ganhou, não teve uns 2 gatos pingados soltando fogos, não. Quando fala assim, o Flamengo ganhou, aí, meu amigo, é fogo de artifício por uma semana, certo? Aí é nego explodindo coisa aí o tempo todo, tá? Tem jeito, a nação é a nação. O Palmeiras ganhou e a Libertadores. Um traque ali, um traque acolá. Meu Deus do céu, tem um palmeirense na turma. Tem uma palmeirense na turma. Não é nem porque vocês são educados, porque vocês são uma quantidade pequena. E é um traque aqui, um traque acolá. A carreata, um Fusca velho rodando. É assim. Palmeirense é isso aí. De brincadeira, Bruninha. Parabéns a vocês. Parabéns a vocês pela conquista. 10 anos para conquistar, mas parabéns. Então são merecedores. Agora, se vocês ganharem o Mundial, vai ser um nojo. Vai ser um nojo. Eu não vou poder mais fazer aquela piada que o Palmeiras não tem Mundial. Poxa. Tomara que não ganhe. Que ganhe. Tomara que ganhe. Então, assim, numa lesão por explosão, voltando aqui, eu tenho 3 tipos principais de lesão. Lesão primária, secundária e terciária. Pode acontecer mais 2 tipos de lesão. A quaternária e a quinária. Tá certo? Bom, a lesão primária, a onda de calor, a onda de pressão gerada pela explosão, pode jogar a vítima para longe e estourar órgãos que contenham gás. Pulmão, bexiga vazia, órgãos, alças intestinais, estômago. Tá? Os estilhaços da bomba são arremessados para atingir o maior número de pessoas. Então, por exemplo, quem lembra a granada hoje em dia ela é assim, né, redondinha, com um pino aqui para você disparar. Mas antigamente as granadas eram assim, né, parecendo um barrilzinho pequeno, e era toda quadriculadinha, certo? Para quê? Para na hora que a granada explodisse, esses tabletezinhos aqui fossem arremessados contra um maior número de vítimas. Tá certo? Esse daqui segue a mesma coisa, só que hoje, com tecnologia mais moderna, esse metal aqui, ele se deforma e atinge o maior número de pessoas. Tá? Então, esses estilhaços atingem pele, órgãos internos, esqueleto e por aí vai. Tá? Então, tem grande chance de amputação de membros, etc. E por último, as lesões terciárias, a vítima é jogada para longe e onde ela cai, a parte do corpo que sofre impacto, né, pode causar mais danos e piorar o quadro da explosão. Tá certo? Então, mesmo que você esteja perto
intermediariamente ou mais distante da explosão, você pode ser atingido pelos efeitos da explosão. E as lesões quaternárias e quinárias? Bom, quaternária, o calor e os gases gerados pela explosão podem colapsar o local onde vocês estão, o ambiente onde aconteceu a explosão, tá? O local onde a vítima está. A fase quinária, isso aqui quase não acontece no Brasil, graças a Deus não acontece no Brasil. Para acontecer a fase quinária, eu preciso ter bombas sujas, que além da explosão, vão liberar bactérias, radiação, produtos químicos, que vão acabar matando mais gente, mais pessoas. E, no caso dos homens-bomba, lembra do que eu falei do desenho da granada? No lugar da granada, o homem-bomba usa o próprio corpo como fragmentos que podem matar mais pessoas ou ficar alojado no corpo de outras pessoas, certo? Para os judeus mais radicais, ter no próprio corpo o fragmento de um muçulmano é estar contaminado para sempre. Então, existe um índice de suicídio de judeus radicais que sobreviveram a ataques de homens-bomba. Por quê? Porque tem preso no corpo dele um pedaço do corpo de um muçulmano. Ele acaba se suicidando. Tá? Então, essas loucuras, graças a Deus, não acontecem no Brasil. Tá? Cadê o que eu ia falar? E em relação às coisas que explodem, eu falei dos fogos de artifício. O Palmeiras me distraiu, né? Mas existe uma coisa que explode muito mais dentro de casa. Muito mais do que fogo de artifício. Chama-se, não é botijão, panela de pressão. De pressão. Tem um pavor. Isso aqui explode o ano todo. Tá? Fogo de artifício em algumas épocas do ano. Mas panela de pressão, durante o ano todo ela explode. Tá certo? E aí vamos chegando no finalzinho naquilo que a gente conhece mais. As lesões penetrantes. Então falamos de acidente, falamos de queda, falamos de esportes, acidentes nos esportes, falamos das explosões, e agora vamos falar sobre os ferimentos penetrantes por armas brancas, armas de fogo ou objetos empalados. Bom, as armas brancas, né, são todas as armas que são cortantes, perfurantes, e que têm baixa velocidade. Então, é faca, punhal, canivete, né, pedaços de ferro com a ponta molada, que os presidiários usam muito, né, ou usavam muito, que eles chamam de chuncho, tá certo? Ou chuncho, tanto faz, tá? Que é você pegar uma haste de ferro, como aquelas que tem embaixo das cadeiras, assim, né? Embaixo da cadeira, pega aquilo ali, quebra, amola a ponta, enrola no pedaço de pano e perfura o adversário, tá certo? Então, uma arma branca, ela pode gerar múltiplos ferimentos, aquela pessoa que está com muita raiva, pegar a faca assim, pegar uma tesoura, ó, e fazer múltiplos ferimentos, tá? Uma lâmina gera um cone de lesão, certo? O agressor que quer realmente matar, ele pega o objeto cortante, a faca, por exemplo, introduz em um movimento, gira o objeto e retira o objeto. Tá? Introduz a lâmina, gira a lâmina e tira a lâmina, para aumentar o cone de lesão e aumentar as chances de dano. Quando a gente testemunha muitos casos assim, ó, de crime passional, mulher e marido brigando, a mulher se chateou, pegou uma faca, se aborreceu, perdeu o controle, pegou uma faca e agrediu o companheiro. Na medida que ela faz, geralmente ela se arrepende e larga a faca. Geralmente a faca fica cravada e você não pode remover. Você tem que fazer um curativo tipo sanduíche para imobilizar o objeto e transportar o indivíduo com aquele objeto ali encravado. Tá? Um punhal, ele pode matar muito mais do que um golpe de facão. Tá? Primeiro que assim, golpes de facão são mais difíceis de encontrar. O que é que você encontra de verdade? Aquilo que aqui na nossa região, o pessoal chama de biscó. O que é o biscó? O biscó é o facão que o trabalhador rural retirou o cabo original, pegou um cabo de madeira maior e colocou, adaptou no local. Para quê?
para ele ganhar mais movimento no corte com a lâmina do facão, agora ele chama de biscó, na hora que ele vai fazer roçagem ou capinar terreno. Tá certo? Capinar alguma área. Ok? Então, assim, isso dá ao facão um peso maior no golpe. Então, uma lesão com um biscó, ela é muito mais grave do que com um facão comum. Tá certo? Porém, o punhal ainda mata mais do que um facão ou um biscó. Porque, assim, os golpes de facão ou biscó, eles são mais superficiais. Tiram lâminas superficiais, o que gera hemorragias, gera perda de tecido, né, gera perda de fraturas. Tá? Mas o punhal, ele acerta órgãos vitais e provoca hemorragias internas, geralmente. Né? Então, ele vai na profundidade, penetra, e aí você acerta órgãos vitais importantes e o indivíduo venha a falecer rapidamente por uma hemorragia interna. Tá? Armas de fogo. Arma de fogo tem uma arma de média e baixa velocidade e armas de alta velocidade. Média e baixa velocidade. Revólveres e pistolas. Tá? De alta ou altíssima, os rifles e os fuzis. Certo? Então, assim, o dano provocado depende do formato do projétil, da capacidade de fragmentação, do tombo ou da capacidade de giro desse projétil, do trajeto por onde a bala percorreu e da velocidade também percorrida pela bala. Tá? Esse vídeo não está passando. Então, assim, uma arma de média ou baixa velocidade, ela gera isso aqui, o que a gente chama de cavitação. Esse afastamento dos tecidos no trajeto por onde ela passa. Tá certo? Então, a lesão ela é circunscrita a essa região aqui de passagem do projétil. Um projétil de um fuzil, uma arma de alta ou altíssima velocidade, ele passa rasgando, certo? Ele tem entrada e tem saída, nem sempre os de média velocidade têm saída, tá? E aí ele passa rasgando a uma velocidade tão alta que provoca vácuo. E esse vácuo acaba lesionando todos os tecidos adjacentes à área, à região onde esse projétil atingiu. Então, por exemplo, na cirurgia para tratar essa lesão, a ressecção de tecido morto é muito maior do que nesse caso aqui, se houver necessidade de cirurgia para esse local. Ah, Fabrício, esse projétil que não saiu, retira? Não. A cirurgia para fazer a retirada, ela causa muito mais danos e lesões do que os danos e lesões que já foram causados pelo próprio projétil. Se o projétil não está atrapalhando, causando nenhuma disfunção, por exemplo, atrapalhando o movimento articular, ou alguma compressão de nervo, não tem por que você fazer a retirada do projétil. Tá bom? Não tem por que fazer a retirada do projétil. Celi? Oi. Seu microfone está aberto. Oi, perdão. Relaxe. Eu vi que você não tinha percebido. Bom, o ferimento por projétil de arma de fogo, ele gera um orifício de entrada e pode gerar um orifício de saída. O orifício de entrada ele é sempre menor que o orifício de saída, porque aqui o projétil está a toda velocidade e está nesse formato ainda, não deformou. Mas quando ele sofre impacto com a pele, ele deforma, ele não fica assim. Ele fica achatado, assim, né? A ponta achata, né? O corpo do projétil fica aqui, e a ponta fica achatada. Então ele ganha um diâmetro maior aqui, onde era essa ponta, ele ganha um diâmetro maior, tá certo? Isso aqui, gente, é só chumbo, tá? É só ogiva. A parte de pólvora fica lá no revólver mesmo, na pistola ou no rifle. E quando sai, já que ele se deformou e perdeu velocidade, ele sai esgarçando o tecido, rasgando o tecido, fazendo um orifício maior na saída. Tá? Isso aqui é um ferimento por um projétil chamado de cartucheira ou de chumbeira, certo? Que a gente encontra em espingardas. Tá? Então, como a chumbeira ela não tem uma ogiva única, ela tem vários grãos de chumbo, tá? Um cartucho é diferente de uma bala, tem vários grânulos de chumbo.
provoca esse tipo de lesão. Em geral, são lesões superficiais, que a gente chama de tiro de sal. Mas se for uma calibre 12, uma escopeta, o buraco, a destruição tecidual é gigantesca. Tá? É letal. Certo? Bom, toda vez que a gente vai no APH lidar com situações de violência, independente se for uma facada, uma paulada ou um tiro, a gente precisa pensar na segurança do cenário. E para isso, a gente tripula e vai para o local com o apoio da Polícia Militar. Então, hoje, o protocolo pede que a gente vá até o local com acompanhamento da polícia, atenda a vítima rapidamente com acompanhamento da polícia e se desloque para o hospital com o acompanhamento da polícia. Tá certo? É isso que nossos protocolos nos pedem para a gente garantir maior segurança. E outra coisa que eu tenho que pensar, a minha vítima tem viabilidade, tem pulso, tem sinais vitais, eu coloquei o monitor na pele do meu paciente, ele deu algum traçado? Sim. Tira de onde está e faz a reanimação, faz o atendimento. Não tem pulso, não tem sinal vital, pupilas dilatadas, midriáticas ou médio fixas, e ao monitor nenhuma atividade elétrica, mantenha onde ele está, porque você precisa lembrar disso aqui. Preservação de cena de crime. Ah, Fabrício, mas tem que olhar pela camisa ou pela bermuda para ver onde foram os tiros. Você só faz isso se a vítima estiver viva. Se não, isso é trabalho de perito. Procurando onde foi o tiro, onde foi que a bala entrou, que tipo de bala foi, aí é outra questão, tá? E terminamos por aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Pronto. Aqui estamos. Pronto, galera. Perguntas e dúvidas? Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, Joab Caliane. Caliane Joab. Porque eu não consegui acessar, porque eu esqueci a senha e meu celular descarregou, aí tive que usar o note dele. Tranquilo. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui em tela cheia para tirar a foto da gente. Vamos lá, povo, tirar uma foto? Uma fotita? Aí as câmeras abrem. Tá aparecendo minha foto aí? Tá sua foto aqui, cabelão vermelho. Ah, deixa essa foto aí, que eu não tô bem, não. Vamos lá, galera. Foto para posteridade. Se arrumou, Bruna, fez a maquiagem, não tá vestindo a camisa do Palmeiras, graças a Deus. Hoje eu fui treinar, o coach lá é palmeirense, menino. Ele me arranjou uns funks do Palmeiras, umas músicas do Palmeiras. Foi o treino todo ouvindo música do Palmeiras, véio. Vai ser uma semana com esse cara assim perturbando. Vamos lá, deixa eu olhar para essa câmera aqui. Todo mundo aí. Ninguém abriu a câmera direito, gente? Deixa o povo, Fabrício. Deixa o povo. Eu estou bagaçada em clima de praia, né? Então, nem convém. Vamos lá vai, hein? 1, 2, 3 e... Pronto, foto tirada. As janelinhas de vocês, quem apareceu. Valeu, galera. No grupo. Uma boa noite para vocês. Vou botar no grupo. Amanhã... Ó, Tiara, a hora que entra, Tiara. Oh, meu Deus. Vou tirar... Segura aí, Tiara. Não corre, não. Vou tirar duas. Vou botar uma aqui. E bora tirar outra. Tira outra para todo mundo. Ah, pronto. Vamos lá. Ah, vai, hein? 1, 2, 3 e... Foi. Fabrício é o único que fica arrumado e bonito. Ah. Valeu, gente. Beijão. Amanhã eu posto a gravação para vocês lá no grupo e a aula
em PDF, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.